que alegria estar com vocês em mais esse culto infantil. Hoje a aula está saindo um pouquinho mais tarde porque foi um dia muito especial, né? O Dia dos Pais. Vamos começar o nosso culto infantil fazendo uma oração a Deus, então? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Senhor, em todas as situações, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, Senhor. E como um Pai, Senhor, o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa aula. Abençoa cada criança, cada adulto que vai assisti-la, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, fique guardada nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Crianças, hoje o nosso versículo, ele está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. E a gente vai ficar com a parte B, mas eu vou ler ele inteiro para vocês. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. É Paulo dizendo isso, né? Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Ele estava satisfeito com o que ele tinha. E é muito bom a gente aprender a estar satisfeito, né? Na verdade, crianças, o mundo sempre está nos dizendo que aquilo que nós temos não é o suficiente, não é verdade? Todo tempo, crianças, sai um celular novo, sai um brinquedo novo, uma roupa nova, diferente. E o mundo, a televisão, sempre está falando que a gente precisa de algo novo. Mas isso não é verdade, crianças. A gente precisa aprender a estar satisfeito com aquilo que nós temos, né? E nós precisamos ter um coração agradecido a Deus, porque o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Então esse versículo diz assim, para a gente decorar. Pois aprendi, deixa eu te achar aqui que tá pequenininho. Pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Você já aprendeu, criança, a estar satisfeito com o que você tem? Bora lá aprender, como a Bíblia está nos ensinando, tá bom? Se você não assistiu a aula passada, você tem que correr lá e assistir, dar o seu like, compartilhar. E lá na playlist da Igreja Peniel você vai encontrar muito material para crianças, muitas aulas muito legais. E eu quero que você assista, porque você vai estar aprendendo sobre a palavra de Deus, ok? Agora a gente vai ouvir uma música com o tio Paulinho e aí a gente volta com a nossa história, porque nós vamos dar continuidade a essa aventura, essa história maravilhosa do apóstolo Paulo. Olá, crianças! Hoje a gente vai cantar uma música que fala sobre o amor de Deus. Fala sobre o preço que ele pagou por amor a você, que foi com a própria vida. Vamos cantar junto comigo? Pais, cantem junto também, tá? Eu sei que Jesus me ama, eu posso sentir. Ele me ama, sua vida na cruz entregou por mim, mostrando o seu amor sem fim. Lá na cruz do Calvário, sua vida entregou, mesmo sendo o Santo Filho de Deus. Mas ao terceiro dia ressuscitou, provando que era o Rei dos Reis. Como eu posso esquecer tudo que Ele me fez, quando eu não pensava que pudesse viver? Estendeu sua mão e firmou os meus pés. Como eu posso esquecer? Jesus me ama. Mais uma vez. Eu sei que Jesus me ama, eu posso sentir. Ele me ama, sua vida na cruz entregou por mim, mostrando o seu amor sem fim. Lá na cruz do Calvário, sua vida entregou,
mesmo sendo o Santo Filho de Deus. Mas ao terceiro dia ressuscitou, provando que era o Rei dos Reis. Como eu posso esquecer tudo que Ele me fez, quando eu não pensava que pudesse viver? Estendeu sua mão e firmou os meus pés. Como eu posso esquecer? Jesus me ama. Como eu posso esquecer tudo que Ele me fez, quando eu não pensava que pudesse viver? Estendeu sua mão e firmou os meus pés. Como eu posso esquecer? Jesus me ama, me ama, me ama, me ama. Como eu posso esquecer? Jesus me ama, me ama, me ama, me ama. Como eu posso esquecer? Jesus me ama. É isso aí. Tchau. Crianças, vocês se lembram quem foi que avisou Paulo de que ele sofreria muito em Jerusalém? Foi o profeta Ágabo, né? Os amigos de Paulo não queriam que ele fosse para Jerusalém, porque o profeta já havia avisado que ele sofreria muito lá. Mas Paulo foi, porque Paulo era obediente ao Senhor. E ele foi bem recebido pelos irmãos da igreja, ele ficou feliz de reencontrar Tiago e ele conseguiu ver os seus irmãos. Mas certo dia, crianças, Paulo foi até o templo. E ele foi lá porque era prática dos judeus, eles iam adorar o Senhor no templo. E ele foi, e aí as pessoas reconheceram Paulo. E começou, crianças, a ter uma briga muito feia lá. Eles falaram: esse é Paulo, ele que fala coisas contra o nosso templo, contra o templo do Senhor. Esse homem fala mentiras contra as leis de Moisés, contra o César, que era o imperador romano. E eles fizeram uma bagunça tão grande, crianças. Tiraram Paulo do templo, colocaram ele para fora, fecharam as portas e começaram a espancar Paulo, crianças. Eles queriam matar Paulo, porque eles não aceitavam a verdade, a palavra da verdade que Paulo trazia. Ah, mas crianças, Deus estava com Paulo. Deus protegeu ele. Então, quando aqueles homens começaram a bater em Paulo e eles queriam matá-lo, aquela notícia daquele tumulto, daquela multidão alvoroçada, chegou até o comandante do regimento do exército romano. E ele saiu com seus soldados e foi para aquela multidão, para afastar a multidão, dissipar aquela briga, né? Acabar com aquela briga e saber o que tinha acontecido. E eles chegaram nessa hora e apartaram as pessoas. E naquela hora que eles viram os soldados, eles começaram a parar de bater no Paulo. E aí, então, eles queriam entender o que tinha acontecido, crianças. Deus salvou Paulo daquela multidão enfurecida, crianças. O comandante, então, pediu que colocassem correntes em Paulo. Eles prenderam Paulo com 2 correntes. E o comandante, ele queria saber por que Paulo estava sendo espancado, o que ele tinha feito, mas ele não conseguia entender. A população gritava e falava para matar Paulo. Então ele pediu que os soldados levassem Paulo para a fortaleza, onde ele seria preso. E quando Paulo estava chegando na fortaleza, crianças, que ele foi subindo as escadas, ele pediu para o comandante se ele podia falar com aquele povo. Sabe, crianças, Paulo quis explicar para aquele povo no que ele cria, quis falar para aquele povo do amor de Jesus, que Jesus havia morrido, mas tinha ressuscitado, mesmo aquele povo querendo matar Paulo, crianças. Paulo queria ensinar aquele povo sobre o amor de Deus. Então o comandante permitiu que Paulo falasse e Paulo começou a contar. Eu nasci aqui, eu cresci aprendendo as leis de Moisés, eu fui discípulo de Gamaliel, conheço as leis, jamais fui um transgressor da lei. E eu perseguia os cristãos, perseguia aqueles que criam em Jesus,
mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E Paulo começou a contar aquela multidão, quando ele teve um encontro com Jesus, que apareceu aquela luz bem forte. Vocês lembram que Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele começou a contar isso na língua daquele povo, em aramaico. E o povo fez silêncio, crianças. E ele começou a contar sobre o amor de Jesus e que Jesus havia morrido, mas que no terceiro dia ele havia ressuscitado. E aí a população foi ficando enfurecida e eles queriam matar Paulo, crianças. Eles foram subir as escadas para matar Paulo e os soldados tiveram que carregar Paulo nos ombros, subindo as escadas da fortaleza para que ele não fosse morto. E mais uma vez o Senhor protegeu a vida de Paulo. Paulo subiu então, o comandante mandou prender Paulo, amarrar Paulo e açoitar, chicotear Paulo, porque ele queria saber a verdade, ele queria que Paulo falasse por que as pessoas queriam matá-lo. E quando os soldados foram então bater em Paulo, Paulo disse assim: é certo os cidadãos romanos serem açoitados desta forma? Os soldados ficaram assustados. Paulo tinha cidadania romana. Ele era importante. Nenhum cidadão romano podia apanhar, podia ser agredido sem ter sido julgado, sem ter passado por um julgamento. E eles ficaram então assustados e eles mantiveram Paulo preso. No dia seguinte, crianças, eles chamaram os líderes religiosos ali da região para tentar entender por que eles queriam matar Paulo, por que Paulo ele era uma pessoa tão ruim assim, o que ele tinha feito contra a lei. Só que saiu uma briga de novo. Paulo ficou muito bravo porque ele estava sendo acusado de crimes que ele não havia cometido, que eram mentiras. E aí aquele povo queria matar Paulo e de novo o comandante pediu para afastar Paulo, levar Paulo para um lugar seguro, crianças, para que ele não fosse morto. Esse comandante estava ajudando o Senhor, né? Esse comandante estava obedecendo a ordem de Deus, salvando a vida de Paulo. Mais uma vez, ele salvou a vida de Paulo, crianças. Então Paulo ficou ali preso. E sabem, o sobrinho de Paulo descobriu que aqueles líderes religiosos tinham um plano horrível para matar Paulo. Eles, cerca de 40 homens, decidiram que eles iam matar Paulo e que eles não iam comer e não iam beber enquanto eles não matassem Paulo. Olha isso, crianças. Eles declararam um jejum, dizendo que enquanto eles não matassem Paulo, eles não iam comer nem beber. E eles arquitetaram um plano. Eles iam pedir que o comandante liberasse Paulo para ser julgado nas leis lá dos judeus e ser tirado da fortaleza. E no caminho eles iam matar Paulo. O sobrinho de Paulo, quando descobriu isso, foi correndo contar para Paulo. E Paulo então pediu que ele contasse isso ao comandante. E o comandante ficou bastante preocupado. Paulo era um cidadão romano, ele não podia ser morto assim. Então, ele arquitetou um plano também. Ele reuniu 200 soldados, flecheiros e cavalos e falou assim: eu vou mandar ele para outro lugar. E ele mandou então Paulo para Cesareia. Crianças, Paulo foi levado a Cesareia e mais uma vez o Senhor cuidou de Paulo e livrou Paulo da morte, da intenção das pessoas de matarem Paulo. Paulo foi levado então até Cesareia. Chegando a Cesareia, então, crianças, o governador leu a carta que o comandante havia enviado falando sobre a situação de Paulo. E ele pediu então que Paulo ficasse preso no palácio até que os judeus viessem e apresentassem as acusações contra ele. 5 dias depois, crianças, o sacerdote compareceu ao palácio com um advogado, apresentando as acusações contra Paulo. E mais uma vez, Paulo pôde apresentar a sua defesa. O governador Félix, ao ouvir a defesa de Paulo, pediu então que ficasse uma guarda cuidando de Paulo, fazendo a vigia, a vigilância,
mas que ele pudesse receber alguns amigos. Então os irmãos da igreja puderam ir e abençoar Paulo e consolar Paulo, porque não devia estar sendo fácil, crianças, para ele. Ele estava preso, ele havia sido espancado, então era um momento muito difícil para Paulo. Mas ainda assim, né, Deus foi tão bom com Paulo que ele fez com que permitissem que os amigos, os irmãos da igreja, pudessem ir visitar Paulo e cuidar dele. Félix conhecia um pouquinho sobre a palavra de Deus e Paulo teve a oportunidade de falar para Félix e para sua esposa sobre o sacrifício de Jesus, sobre a ressurreição e sobre o juízo. Ele pôde falar para ele que um dia Jesus vai voltar e que nós seremos julgados. Félix ficou bem assustado com isso, crianças. Depois de um tempo, veio um outro governador. É interessante, crianças, que Félix não soltou Paulo. Ele queria que Paulo desse algum dinheiro para que ele pudesse soltá-lo, mas ele não soltou. E Paulo não deu dinheiro nenhum para Félix. Então ele não soltou Paulo. Depois de um tempo, ele ficou preso lá 2 anos com Félix. Veio um outro governador, o Festo, e ele quis entender novamente, quis saber qual o problema, o que Paulo tinha feito para estar preso lá ainda, crianças. Esse novo governador, o Festo, ele queria mandar Paulo de volta para Jerusalém, para que ele fosse julgado pelos judeus, mas ele seria morto. Paulo não queria voltar para Jerusalém. Então, Paulo disse assim, não, eu não vou ser julgado lá. Eles fizeram sérias acusações, eu quero apelar para César. Paulo queria ser julgado pelo imperador, por César. Então Festo não pôde mandá-lo de volta a Jerusalém, até porque Paulo era um cidadão romano, vocês lembram? Então ele continuou preso ali. Crianças, um tempo depois, Festo recebeu a visita do rei Agripa e de sua filha. E Festo estava muito incomodado porque ele tinha um prisioneiro, que era Paulo, que ele nem sabia por que estava preso. Então ele queria que o rei Agripa interrogasse Paulo, para que ele tivesse subsídios, para que ele soubesse o que escrever na carta que ele ia mandar para o imperador César, porque Paulo tinha pedido para ser julgado por César. E Festo não sabia nem o que escrever na carta. Então ele pediu ajuda do rei Agripa, né? Então o rei Agripa marcou, foi uma cerimônia importante, e lá então ele interrogou Paulo. Paulo pôde apresentar sua defesa, e mais uma vez, crianças, Paulo contou da experiência que ele teve com Jesus, e pôde dizer que Jesus, que havia sido crucificado, estava vivo, crianças. Festo falou assim, Paulo está louco, ele estudou demais e deve estar louco, tá? Perdeu o juízo. Mas o rei Agripa conhecia a palavra, ele conhecia um pouco da história. Então ele pôde dizer para o rei Agripa que ele havia tido uma experiência com Jesus. E o rei Agripa disse assim, o que é, Paulo? Você está achando que em alguns minutos você vai me tornar um cristão? E Paulo, crianças, pôde dizer, eu gostaria que todos vocês fossem como eu, um cristão, mas sem essas correntes, né? Paulo queria estar sem as correntes para poder levar o evangelho a mais e mais pessoas. E o desejo de Paulo era que todos ali se tornassem cristãos. Nas próximas aulas, crianças, nós vamos aprender mais sobre a vida de Paulo. Nós vamos descobrir o que houve, né? Ele pediu para ser julgado por César. Como será que ele vai chegar lá? Vocês vão descobrir nos próximos episódios, então não perca nenhuma aula, ok? Crianças, a Bíblia diz que Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós numa cruz. Foi o plano de salvação que o Senhor Deus criou para nos salvar, crianças, porque Ele ama muito a mim e a você. Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, né? A Bíblia diz que as ruas do céu são de ouro, né? Então a gente usa a cor dourada para nos lembrar do céu. O céu é onde nós viveremos eternamente
perto do Senhor. A Bíblia fala que no céu não haverá dor, não haverá doença, não haverá lágrima nenhuma. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, quando nós estivermos com o Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então no céu não haverá dor, crianças, mas só pode entrar no céu aquele que não tem pecado, né? Aquele que tem um coração limpo. Ai, mas como que a gente vai ter esse coração limpo? Nós nascemos com pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Como que nós podemos então ter o nosso coração purificado, ser liberto do pecado? Somente através do sangue de Jesus. Jesus, então, ele veio, crianças, ele derramou o sangue dele na cruz, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados. Então, Jesus veio, derramou o sangue dele na cruz, e no terceiro dia, crianças, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele nos deu poder para nos tornar filhos de Deus, né? Então, a Bíblia vai dizer assim que todos aqueles que receberam Jesus no seu coração, todos aqueles que creram que Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi morto, mas ressuscitou e Ele reina com Deus, todos aqueles que creem e que pedem que Jesus venha morar no seu coração, esses são salvos, crianças, esses têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Então, criança, para que nós possamos nos chegar até Deus, para que nós possamos orar e o Senhor ouvir nossa oração, para que nós possamos estar pertinho do Senhor, ter Ele lá no nosso coração, nós precisamos fazer uma oração de entrega, crianças. Uma oração dizendo que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados e por causa do sangue de Jesus nós podemos ser perdoados, né? Essa oração de entrega, crianças, nos liberta do pecado. Então, nós não somos mais escravos do pecado, nós não precisamos ficar pecando. Mas, se a gente pecar, se acontecer da gente pecar, porque às vezes acontece, né? Nós estamos nesse mundo, nós somos tentados e muitas vezes nós acabamos pecando. Nós precisamos nos arrepender, pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe o nosso coração e que o Senhor nos liberte de todo pecado. Então, criança, se você não fez essa oração ainda, entregando sua vida a Jesus, dizendo que você crê que Jesus é o Filho de Deus, pedindo que Jesus entre no seu coração, que Ele perdoe os seus pecados, faça essa oração agora. Mas se você já fez, você já orou, já pediu para Jesus entrar no seu coração, você não precisa orar assim de novo, mas você precisa pedir que Jesus perdoe os seus pecados e que o Senhor ajude você a não pecar mais, para que você possa estar sempre pertinho com o Senhor, pertinho do Senhor. E quando Jesus voltar, que Ele levar a sua igreja, nós estaremos com Ele para sempre, crianças. Vamos orar então? Senhor Deus, nós cremos que o Senhor mandou o seu Filho único para morrer por nós numa cruz. Cremos que Jesus ressuscitou no terceiro dia e que Ele está vivo e que Ele reina com o Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha morar no nosso coração. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque nós queremos estar para sempre com o Senhor, Pai. Lava o nosso coração, liberta-nos do pecado, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que agrade o Senhor, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Criança, que Deus abençoe você, te proteja, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um grande beijo, a gente se vê na próxima aula.